senhora Adélia, foi um prazer atendê-la. Só mais uma assinatura aqui para mim. Espero que a senhora seja muito feliz nesse imóvel. Ai, tô feliz, mas olha, eu confesso que eu sempre tive medo, nunca gostei muito de comprar, assim, a ideia de comprar um imóvel na planta. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Nossa, não tô me aguentando. Amiga, olha, finalmente, depois de todo esse tempo, hoje é o dia, a gente precisa comemorar. Hoje eu vou pegar as chaves daquela casa que eu comprei na planta e nós vamos comemorar muito. Me liga mais tarde. Beijo. Dona Adélia, tá aqui sua casa na planta. Não acredito que vocês fizeram essa piadinha manjada. Essa produção aqui, hein? Oi, gente. Estou aqui novamente e hoje eu vou falar sobre o assunto da compra de um imóvel na planta. É bem comum isso, por quê? Porque, na verdade, facilita para o consumidor a compra. E quando ela compra... Facilita para o consumidor a aquisição do imóvel na planta, porque fica bem mais em conta. Ele vai pagando de uma forma mais facilitada, muitas vezes ele não tem condições de já pagar um imóvel à vista, é a opção que ele tem de comprar na planta. Porém, tem os cuidados, tem os riscos desse negócio. E é aí que o consumidor ele precisa ficar atento, porque comprar um imóvel não é a mesma coisa que comprar uma calça jeans, por exemplo. Então, os problemas são diversos. Piorou quando esse imóvel é na planta, porque pode não existir, pode não chegar a receber, pode receber muito diferente do que foi contratado, o preço pode ser modificado, então existem várias pegadinhas que podem ocorrer nesse negócio, nessa situação. O problema principal que geralmente as pessoas acabam relatando sempre é atraso na entrega. Por quê? Porque quando o consumidor ele compra, existe toda uma programação de vida, muitas vezes, que ele faz ali, um casamento, um filho, quando receber as chaves do tão sonhado imóvel, da casa própria, que ele planeja toda a vida dele em cima desse sonho. E, na maior parte dos casos, a verdade é essa, a construtora ela não cumpre esse prazo. Esse tipo de situação é importante ressaltar que gera indenização por dano moral, que é simplesmente a frustração dessa expectativa, o sofrimento que a pessoa tem por ter sido enganado, fazer papel de bobo, assim, o consumidor ele aguardou, ele criou uma expectativa, então existe aí a indenização pelo dano moral. E tem também o dano material. O dano material é aquela situação que o consumidor precisou pagar um aluguel, ele teve despesas extras devido a esse atraso. Então ele ficou pagando um aluguel, ou então aquela pessoa que comprou para investimento, ela deixou de investir, ela deixou de alugar aquele imóvel, ela deixou de vender porque a construtora não entregou. Então tudo isso daí o consumidor ele realmente tem direito. Além dessa situação, existe o que as construtoras costumam fazer, elas continuam atualizando o valor do imóvel, cobrando juros, correção, tudo, mesmo quando ela está atrasada. Nessa situação, ela teria que cessar essa cobrança até que ela entregasse o imóvel e aí ela atualizasse o valor. Então, também está errado o que costuma acontecer. Outro item que é interessante a gente colocar aqui é a comissão do corretor, porque geralmente quando alguém vai comprar um imóvel na planta, existe lá o stand de vendas e o consumidor vai lá e faz a compra. Ele não está contratando um corretor à parte, ele não foi procurar um corretor, então essa comissão do corretor não tem que sair do bolso dele, que geralmente ele paga um valor a mais. Então, um exemplo, ele deu 20 mil reais de entrada no imóvel dele. Desses 20, digamos, 10 vai para a quitação da construtora e 10 ficaria para a comissão do corretor. Isso está errado, porque o valor do corretor, a comissão do corretor, tem que sair exatamente de quem contratou esse corretor. E quem contratou foi a construtora e não o consumidor. Por conta dessa situação, quem tem que pagar o corretor, não é que o corretor ele não precisa receber, mas quem tem que pagar o corretor é a construtora e não o consumidor. Essa cobrança é uma cobrança indevida, é uma cobrança abusiva.
Nós chamamos também do direito de venda casada, porque eu não contratei esse corretor. A construtora ela está me empurrando goela abaixo e me obrigando a fazer esse pagamento extra de algo que ela contratou. Ela contratou esse profissional. Eu fui para comprar diretamente no estande da construtora. Então, essa cobrança, esse valor aí que alguns consumidores acabam desembolsando, ele pode ingressar na justiça para reaver esse valor. Já temos várias decisões nesse sentido e o consumidor tem o direito de pedir a repetição, a devolução desse valor, porque ele não é obrigado a arcar com esse custo da corretagem. Pera aí, gente. Tem um branco aqui que eu ia falar de outro assunto. Também eu quero falar daquela situação em que a pessoa resolve rescindir. Porque muitas vezes a pessoa faz uma programação e tem que ficar pagando durante um bom período até que receba as chaves do imóvel. E nesse período muita coisa pode acontecer, um desemprego, sei lá, falecimento de alguém que está colaborando no pagamento. Nesse caso, o consumidor muitas vezes ele quer fazer a rescisão e a construtora ela se nega a devolver o valor para o consumidor. E nós já temos decisões do STJ que determina que o consumidor ele tem o direito a reaver o valor pago, de 75% a 90% do valor que ele pagou. O que geralmente não ocorre, as construtoras acabam insistindo em não devolver o dinheiro do consumidor, mas é direito do consumidor reaver o valor que ele investiu. Uma outra dica que eu gosto sempre de ressaltar na compra do imóvel na planta é que a pessoa guarde tudo que é material de propaganda. Porque geralmente as pessoas costumam guardar ali o contrato, os comprovantes de pagamento, mas não, o interessante é que ela guarde tudo e principalmente o material de propaganda. Geralmente é assim, separando o semáforo, eles entregam aquele jornalzinho lá com as fotos do empreendimento e ali tem vez que está falando taxa de juros, está fazendo propaganda falando da metragem do imóvel e várias informações, prazo de entrega, que eles acabam colocando ali e muitas vezes eles não cumprem. E no direito do consumidor, todo esse material publicitário vincula e obriga o fornecedor a cumprir. Então, se o consumidor tem esse material, ele tem como provar que existia uma propaganda informando que a entrega seria tal data, ou que ali próximo teria uma padaria, uma escola, uma delegacia. Tudo que está naquele material publicitário, o consumidor ele tem como exigir sim. Geralmente o corretor ele sempre trabalha nos estandes com apelidos. Então sempre se informe, gente, se informa o nome real do corretor que está atendendo. Porque é comum nesses estandes eles terem um nome de guerra, o apelido que eles acabam utilizando. Então vocês peguem o nome real dele, fala, não, olha, eu quero o seu nome, seu RG, porque eu estou comprando um imóvel, e anota nesse papel também, porque lá na frente, se precisar comprovar que aquilo ali foi ele que escreveu, fica muito mais fácil. Então reúna tudo que você puder, porque igual eu falei, é a compra de um imóvel, não é uma calça ou uma camisa que depois não serviu, você encosta ou doa para alguém. Oi, gente! Agora eu vou começar a responder as perguntas que vocês me enviaram por e-mail. Sobre esse assunto também tem pergunta, né? Sobre tudo, né? Vocês estão enviando perguntas sobre tudo. E eu agradeço isso. Vamos lá. Eu vou responder a pergunta da Monique Oliveira, 43 anos, de São Paulo, capital. A parte de cobrança estava tudo em dia, pagávamos certinho. Porém, os prazos das etapas de construção não estavam. Atrasaram tudo, desde a entrega da chave até a entrega dos acabamentos. Neste eu posso recorrer? Com certeza, Monique. Por quê? Porque quando acontece esse atraso na entrega, igual você falou de 2 tipos ainda de atraso, atrasaram a entrega da chave, atrasaram acabamentos, tudo, você tem direito a receber uma indenização, você tem direito à indenização por dano material, dano moral. Então, você tem que ir atrás sim, procura seus direitos, porque a construtora vai ser compelida a arcar com isso. Opa! Foi isso! Oi, mais uma pergunta agora, a segunda pergunta. Agora a segunda pergunta é da Mariana Teixeira, 37 anos, São Paulo, capital. Ela fala aqui, venderam-me um imóvel com preço abusivo por R$498 mil. Eles alegam que era o preço de mercado na época, mas isso não é verdade. E outra, estão vendendo um outro apartamento ao lado do meu, exatamente igual, por R$378 mil. Tem como eu devolver e comprar o do lado? Olha, Mariana, infelizmente, direito para isso você não tem.
Porque, na verdade, quando você compra um imóvel, você aceita esse valor, você concorda com o preço, não existe, assim, um motivo para você fazer esse cancelamento porque achou outro mais barato. Vamos colocar, é como se você fosse numa loja e você comprasse uma televisão. Aí depois você anda mais um pouquinho e você acha a mesma televisão igualzinha, só que mais barata. Igualzinha, só que mais barata. Não te dá o direito de você voltar na primeira loja onde você comprou, cancelar e ir lá comprar na outra loja mais barato. Por quê? Porque você que teria que ter feito essa pesquisa, teria que ter avaliado, igual a situação do apartamento. Quando você comprou, digamos, eles vão falar que era 498. E agora, devido à crise, à situação do país e não sei o quê, caiu o preço, foi para 378. Então, assim, infelizmente não há nada judicialmente, legalmente, que eu possa me segurar nesse caso para te defender, para você cancelar essa compra, comprar outra. Infelizmente, dessa vez, não deu. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Oi, agora eu vou responder para Jéssica Pires. A Jéssica Pires tem 38 anos, de São Paulo, capital. Jéssica, muito obrigada pela perguntinha aqui, viu? A Jéssica, ela fala assim: quero fazer o descordo do meu contrato do apartamento de compra. E me informaram que com o descordo eu receberia apenas 10% do valor pago. Mas por lei tenho direito de receber de 85 a 90. O que eu faço? Então, se você já tentou discutir, você quer fazer a rescisão, que seria o distrato dessa compra, desse contrato que você fez, e eles estão recusando a devolver o valor e toda essa situação, e você já tentou diretamente com eles, amiga, agora o caso, então, PROCON ou Justiça direto, constitui um advogado e ingressa com a ação, porque direito para reaver esse valor você tem. Entendeu? É que a construtora geralmente ela dificulta mesmo, porque muita gente acaba deixando para lá. Pagou, acaba perdendo, tudo bem, perdeu, começa tudo de novo. Só que não tem que deixar pra lá, não. Entra com a ação, vai no PROCON, porque direito você tem. Discordo? Gostei disso. E agora a nossa última perguntinha de hoje. Vocês podem enviar mais, tá, gente? Mas a pergunta vem lá da Luciana Pimentel, 41 anos, de Porto de Galinhas. Mora bem, Luciana? De Galinhas é maravilhoso. Vamos lá. Recebi no dia 26 de maio 3 boletos no valor de R$26.000, mas só consigo pagar 2. Está bem, hein? Porém, é um reacordo e eles disseram que se eu não pagar os 3, perderei meu imóvel, que ainda está na planta. O que eu faço? Olha, Luciana, na verdade eu precisaria de um pouco mais de detalhes sobre essa situação, porque assim, se existe um reacordo, você já, acho que já estava inadimplente, deve ter assinado um termo de confissão de dívida, aí teria que ver quais foram as cláusulas que foram colocadas nesse acordo seu, se você já abriu mão do imóvel em caso de inadimplência, alguma coisa nesse sentido. Mas, a princípio, digamos assim, se o imóvel ainda está na planta, existe ainda um período para você ficar em estado de adimplência, colocar em dia, porque eles ainda não entregaram. Então, como vai existir você vai perder o imóvel assim logo de cara? Eu achei realmente estranho isso, complicado essa situação. Meio que não real de acontecer, entendeu? Eu vou até pedir para você enviar novamente o seu e-mail, explicando melhor, detalhando melhor a situação, que aí eu consigo te aconselhar melhor, Luciana. Porque, a princípio, é uma situação muito estranha você já perder o seu imóvel, porque vai atrasar um dos boletos desse reacordo, entendeu? Eu queria dar uma olhadinha nesse seu reacordo, essa negociação que você fez dos boletos que estavam em atraso. Porque se o imóvel ainda está na planta, você ainda tem um tempo aí para colocar em dia o seu débito. Mas manda para mim direitinho que eu te respondo, tá bom? Ai, amiga, a sua situação está muito semelhante à minha. Nós duas, com o imóvel na planta. Oi, gente. Então... Travei. Porque não era oi. Era tchau. Então, galera, esse foi mais um programa do Fala aí, Doutora Adélia, o meu canal. Eu agradeço os comentários, os e-mails. Continuem enviando aqui o e-mail pra gente. Compartilhem, divulguem, porque isso é um favor para a sociedade, pra galera ficar informada. Beijo, galera.